Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje vamos dar início a um estudo de como devemos pregar a Jesus nesses tempos de dificuldade, de isolamento social. Temos visto aí muitas desculpas, muitas pessoas colocando muita dificuldade, mas é um momento que nós vivemos e que um grande propício para a pregação do Evangelho. Então, o que nós devíamos fazer e o porquê que nós devemos fazer. Então, eu vou fazer alguns pequenos vídeos falando acerca de evangelismo. Como evangelizar em momentos de dificuldade. Então, hoje nós vamos estar começando aí usando o texto de Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15. Marcos 16, 15, que é um texto muito conhecido de todos os irmãos. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Senhor Deus, lida foi a tua palavra, Deus. Agora fala e ministra ao nosso coração aquilo que precisamos saber para o Deus dar continuidade na obra que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a preocupação que eu tenho tido como pastor, e acredito que todos os pastores estão com essa mesma preocupação, pastores e líderes, esse distanciamento social, muitas pessoas têm se afastado. Eu tenho visto, eu tenho feito um trabalho acerca do ateísmo, e eu estou lendo um livro agora do ateu cristão. Então nós temos visto o que é um ateu. Um ateu é aquela pessoa que ela não crê em Deus. Para ele Deus não existe. E o curioso é que nós vamos saber que existe o ateísmo cristão, ou seja, o que é isso? É aquela pessoa que é crente, ela acredita em Jesus, ela crê em Deus, ela sabe que Deus existe, ela crê na Bíblia. Não, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, porém, essa pessoa anda em sua vida como se Deus não existisse. Ou seja, ela faz as suas atitudes, parecem que Deus, na verdade, não existe. Então, o porquê dessa preocupação? Porque nós estamos tendo oportunidade de pregar o Evangelho nessa situação, e o que nós temos visto são pessoas se escondendo atrás dessa doença, atrás desse problema que o país está vivendo, se escondendo e realmente demonstrando aquilo que realmente são. Então, como evangelizar em tempos difíceis? Mas para isso, amados, nós temos que aprender o que é evangelizar, o que é evangelismo, o que é evangelho. Porque às vezes as pessoas não sabem o que é isso, não entendem o que é isso. Então, evangelismo, ele vem da palavra evangelho, cujas raízes gregas, a palavra evangelion, que significa boas novas, ou também a palavra no grego evangelizo, que quer dizer trazer ou anunciar as boas novas. Então isso, dentro do Novo Testamento, ela é usada nessa palavra grega. Então o que é evangelho? Evangelho é trazer as boas novas, são as boas novas. E o que é evangelismo? É trazer e anunciar essas boas novas. Quais são as boas novas? É anunciar a Cristo. Então a palavra evangelho para nós cristãos é anunciar a Cristo. Porém, essa palavra evangelho, ela fica muito mais significativa quando nós estudamos o verbo hebraico, o verbo psar, que é o verbo que ele serve tanto para a palavra anunciar, contar ou publicar. Então esse verbo, ele é aplicado em muitos locais no Antigo Testamento. E hoje nós vamos fazer um estudo diferente, nós vamos fazer um estudo andando pela Bíblia, falando acerca desse assunto. Então, acompanhe comigo, eu vou abrir a Bíblia junto com vocês, os textos, para que também dê tempo para vocês abrirem as suas Bíblias. Então, vamos ver aqui no Antigo Testamento alguns textos que vai mostrar esse verbo psar, que quer dizer anunciar, contar ou publicar. O primeiro texto
é Isaías 41, o versículo de número 27. Isaías 41, 27. Diz assim o texto: eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Então essa palavra, boas novas, é a palavra bsar, o verbo bsar. O Salmo 40, no Salmo de número 40, se nós voltarmos um pouquinho aí, Salmo de número 40, o versículo 9 e 10. Olha o que diz aí: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Esse texto aqui, o verbo bsar, é o nome proclamei, proclamar, o verbo proclamar. O Salmo de número 68, Salmo de número 68, o versículo de número 11, Salmo 68, 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Então, palavras boas novas. Ou seja, o que é isso? É que proclama a vitória universal de Deus sobre o mundo. Portanto, evangelismo é anunciar as boas novas de Deus, é proclamar o evangelho ao povo que foi concretizado no nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, o que é para nós evangelizar? Anunciar a quem? Anunciar a Cristo, proclamar a quem? Proclamar a Jesus. É dizer para eles que o Filho de Deus, que o Deus encarnado, ele veio ao mundo, ele nasceu, ele viveu entre nós, ele morreu, mas ele ressuscitou e voltou aos céus. Isso é evangelismo. É nós levarmos pessoas a crerem nisso. Ok? Então vamos devagarzinho, né, e vamos falar algumas definições acerca, para que vocês fiquem bem seguros disso. Então, primeiro é isso, é proclamar, anunciar, contar as boas novas. Mas também existe o evangelismo pessoal. O que é esse evangelismo pessoal? Qual é a definição para isso? É pescar almas, ganhar os pecadores, conduzi-los aos pés de Cristo. É a mais nobre missão que já foi reservada para o cristão aqui nesta terra. Evangelizar é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente. É levá-los ao Salvador. Então, nós vamos ver que na Bíblia, um discípulo de Jesus, ele anuncia Jesus até Filipe. Ele vai até Filipe e anuncia o Evangelho. Quando nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 8, esse mesmo Filipe sendo levado, conduzido pelo Espírito Santo, a pregar a um eunuco, uma alta personalidade da rainha de Candace. Então, nós vamos ver que uma pessoa leva a Jesus e a outra continua esse trabalho. Então, evangelismo é isso. É esse pescar almas, é ganhar os pecadores, é conduzi-los aos pés de Cristo. Então, todos aqueles que são conduzidos aos pés de Cristo, eles também vão conduzir pessoas a Cristo. Então, pare e pense aí. Quantas pessoas até hoje você já levou a Cristo? Se você já levou algumas pessoas a Cristo, você tem cumprido o Evangelho. Mas se você nunca levou ninguém a Cristo, se você nunca falou de Jesus para ninguém, se você nunca anunciou Jesus a ninguém, esse Evangelho ainda não está firmado no seu coração. Então, amados, existe esse privilégio para nós. Então não tem horário marcado, não tem idade, não tem sexo, ou seja, é um privilégio oferecido e que deve ser aceito agradavelmente por nós. Não temos que fazer isso por obrigação, não temos que fazer isso porque o pastor mandou, ou porque a liderança mandou. Nós temos que fazer isso por amor. Então, nós vamos ver hoje o porquê devemos evangelizar. No texto que nós lemos, de Marcos 16, no versículo de número 15, é uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui do porquê que nós devemos evangelizar, a primeira coisa que nós vamos ver é que nós devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus. É um mandamento de Cristo. Então,
para muitos, Cristo, ele salvou, mas ele não é rei, ele não é Senhor. Porque quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos submetemos a Ele. E quando Ele dá uma ordem, quando o Rei dá uma ordem, nós cumprimos essa ordem. Quantas e quantas vezes, como pastores, como líderes da igreja, a gente diz, olha, nós precisamos pregar o Evangelho, a Bíblia fala isso, ide pregar o Evangelho, mas nós não obedecemos. Isso é um sinal de que Deus, que o Espírito Santo ainda não trabalhou isso em nosso coração. Então a ordem de evangelizar vem do Senhor para os súditos. Ou seja, não é um convite, olha, vai lá, não. É um mandamento. Então, o exercício de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, não é só do pastor, do presbítero ou da liderança. Muitos crentes acham que, não, eu vou colocar aqui, eu vou deixar eles lá, que eu já votei, eu sou dizimista, agora eles é que se virem para lá e façam o Evangelho. Não. Evangelizar é para todos. Pregar o Evangelho é para todos. E eu sempre digo isso aqui na congregação, meus amados. Se cada membro fizesse a sua parte, se cada membro levasse um membro na igreja e evangelizasse, pregasse e caminhasse com aquela pessoa e levasse aquela pessoa a Cristo, durante um ano a igreja dobrava o seu tamanho. E se isso fosse sendo feito consecutivamente, a igreja do Senhor ia crescer, ia multiplicar, e foi para isso que nós fomos chamados. Nós vamos ver aqui homens que receberam o Evangelho, que foram discipulados, mas que também discipularam pessoas. Nós não fomos chamados para ficar sentados em um banco somente ouvindo, mas é um mandamento. E nós não devemos fazer isso porque é um mandamento. Nós devemos fazer isso porque nós amamos a Cristo. Nós amamos o sacrifício que Ele fez na cruz por nós e somos gratos por isso. Mas existem muitas desculpas. A desculpa do momento hoje é qual? Qual é a desculpa do momento hoje? Isolamento social. Eu não posso pregar o Evangelho porque existe o distanciamento social. Mas o curioso é que ninguém deixa de ir no supermercado fazer compra. Ninguém deixa de ir para o trabalho. Ninguém deixa de andar na rua. Ninguém deixa de ir à loja comprar alguma coisa. Mas na igreja, aí o perigo do vírus é na igreja. O perigo do vírus é no pregar o Evangelho. Não de comprar o tomate, de comprar a fruta. Não. O perigo é de anunciar o Evangelho. Isso é balela, irmãos. Isso é conversa para aquilo que nós já não queríamos fazer. É uma grande desculpa para aqueles que não querem fazer e pregar o Evangelho. A desculpa que era dada antes era, olha, eu estou muito ocupado. Hoje as pessoas estão em casa, em distanciamento, muitas, mas antigamente a desculpa era, eu estou muito ocupado, eu trabalho muito, eu não tenho como eu fazer isso. Mas aí nós vamos ver o que Jesus vai nos ensinar acerca disso. Jesus, ele não estava tão cansado a ponto de cumprir o programa do Pai. Jesus veio cumprir uma missão, e ele cumpriu essa missão, mesmo cansado, mesmo estafado, mas ele cumpriu essa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho, e estamos dando desculpas para Deus para não o fazer. Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele andava pelas ruas, ocupado, a gente vai ver várias passagens que, por exemplo, ele estava caminhando e a multidão ia apertando, mas uma mulher com fluxo de sangue toca em suas vestes, ele para atender aquela mulher. Ou seja, Jesus não estava tão ocupado a ponto de não atender uma pessoa. O cego de Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir a vontade de Deus, mas quando ele ouve a voz do cego, ele para atender. Ele não está tão ocupado para não atender as pessoas. Jesus, ele não estava tão cansado que ele não pudesse atender as pessoas. Vamos caminhar lá no Evangelho de João, no capítulo 4, um texto que é muito conhecido por todos. A palavra, ali Jesus com a mulher, é samaritana. Olha o que diz o texto aqui, no versículo de número 6 e 7, do capítulo 4 de João. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Quem está cansado? Quem estava ali?
Jesus estava cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus ele estava cansado, mas não a ponto de deixar de atender aquela mulher. Então, nós hoje damos várias desculpas, como por exemplo, eu não sei falar, eu não dou para fazer nada na igreja, eu não tenho capacidade. Então essas são as desculpas que nós usamos como cristãos para não pregar o Evangelho de Cristo. Mas isso, irmãos, também, nós podemos ver isso na Bíblia. Pessoas que davam desculpas para não pregar o Evangelho, para não anunciar o que Deus queria. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 3, o versículo de número 11, a gente vai ver, quando Deus faz o chamado a Moisés, Moisés vai falar: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir livrar o povo de Israel? Eu tenho língua pesada. Eu sou... Várias desculpas dadas ali por Moisés. Se nós caminharmos um pouquinho mais à frente, em Juízes, no capítulo de número 6, o versículo de número 15, nós vamos ver aqui Gideão: como eu vou livrar Israel? A minha família, a minha tribo é a menor de todas elas, que é a tribo de Manassés. A minha família é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai, ou seja, eu sou um zero à esquerda, eu sou um nada do nada. Como que eu vou pregar o Evangelho? Desculpa. Outra desculpa que foi dada aqui, Isaías, no capítulo 6, o versículo de número 5, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ai de mim! Quem sou eu para pregar o Evangelho? Porque eu falo besteiras, eu falo bobagens também. Eu vivo no meio de um povo impuro. Desculpas. Outro que deu desculpa foi Jeremias, no capítulo 1, o versículo de número 6. Jeremias vai falar: quem sou eu? Eu não passo de uma criança. Eu ainda sou uma criança. Como eu vou falar através do Senhor? Nós vamos ver também Amós, lá em seu livro, no capítulo 7 do livro de Amós, o versículo de número 14. Olha, eu não sou filho de profeta, eu não sou profeta, né? Eu sou um homem simples do campo, não sei nem ler nem escrever, talvez. Como que eu vou falar? Então, amados, são essas desculpas que nós temos dado. A gente vê jovens, adolescentes falar: não, eu sou muito jovem ainda para pregar o Evangelho, eu sou muito jovem, eu quero aproveitar a vida. A gente vê pessoas na igreja: não, mas eu não tenho estudo para falar de Deus, eu não tenho estudo, eu sou leigo, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou pobre, como é que eu vou levar? Desculpas que temos dado para não pregar o Evangelho, para não fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E a desculpa que nós temos dado nos dias de hoje são desculpas esfarrapadas, porque vimos muitas pessoas na internet postando tantas bobagens, mas aquilo que é para fazer, por exemplo, como enviar esse vídeo a um amigo, ninguém vai fazer. Por quê? Não tem tempo, isso não me interessa, isso não é prioridade para mim. Portanto, entregue ao Senhor aquilo que você tem na sua mão, que Ele vai transformar o pouco em muito. Quando nós olhamos para o texto de João, no capítulo 9 até o versículo de número 13, na multiplicação dos pães, nós vamos ver que ali eles apresentam um pouco. Olha, Senhor, não tem nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você também não tenha nada para oferecer a Deus, mas Deus pega o seu pouco e transforma em muito. Deus multiplica, Ele vai multiplicar, Ele dará a capacidade necessária, assim como Ele capacitou a Pedro, capacitou a João, capacitou ao apóstolo Paulo, Ele também pode nos capacitar a pregar o Evangelho. Então, amados, a visão de evangelizar o mundo, entregue por Jesus a sua igreja, implica em dever e responsabilidade. Uma das razões da inatividade de muitas igrejas e crentes na obra da evangelização vem do seu descuido quando a volta de Jesus. Os cristãos primitivos foram ativos na evangelização, não só porque eram cheios do Espírito Santo,
mas também porque esperavam a volta de Jesus em seus dias. Então, amados, esse é um grande problema da igreja hoje. O porquê que a igreja não evangeliza? O porquê que a igreja não prega a palavra? Nós estamos vivendo um momento em que é um momento propício, onde pessoas estão com medo de morrer, pessoas que não sabem se morrer hoje para onde vão, aonde estarão, pessoas que estão afastadas do evangelho e com medo daquilo que podem sofrer, e nós temos a faca e o queijo na mão para pregar o evangelho, para levar o evangelho a essas pessoas, mas na verdade, irmãos, nós não acreditamos na volta de Cristo. Essa é a verdade de um grande cristão, da maioria dos cristãos. Eu ouço falar, há muito tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar, e isso, os sinais estão acontecendo, os sinais, e Jesus diz, olha, quando os sinais começarem a acontecer, fiquem atentos, não é ainda o fim, mas é o princípio, e nós estamos vivendo, amados, teve no México agora, ontem, um terremoto que matou pessoas, teve também, lá nos Estados Unidos, aquilo tudo que está acontecendo lá, na África, a fome, pessoas morrendo de fome, a peste pelo mundo todo. Nós estamos vivendo esses sinais, mas não tem um crente que tenha coragem de apontar e dizer, olha, se volte para Jesus. Jesus ele é a solução para o seu problema. Jesus é Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te trazer o conforto, é Jesus que vai te dar o conforto, não é o homem, não é o hospital, não é o médico, não é nada, só quem pode nos dar a paz é Jesus Cristo. E a gente vê muitas pessoas aí focada na ciência, porque a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, mas são incapazes de dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Não cai um fio do seu cabelo que não seja a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Então, amados, primeiramente que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. No próximo estudo, nós vamos ver por que devemos evangelizar, porque Deus tem nos dado talentos. E nós temos desses talentos que Deus tem dado para mim e para você, Ele vai pedir conta. E nós teremos que prestar conta desse talento que Ele tem nos dado. Mas isso é uma conversa para a próxima aula. Então, que você lembre-se disso. Evangelho, anunciar, contar, publicar, evangelismo, pescar almas, levar pecadores a Cristo. E nós não devemos dar desculpas, porque quem prepara todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. É Deus que nos prepara. E o que nós temos que buscar e estar atento? É na volta de Jesus. É pregar a Cristo enquanto há tempo. Pregar enquanto podemos. É pregar enquanto estamos vivos. Porque pessoas precisam ouvir esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos entregar, ó Deus, essa pequena parte desse estudo, para que o Senhor, ó Deus, esteja preparando os nossos corações para o que devemos fazer nesse tempo, ó Deus, que estamos vivendo de reclusão, de distanciamento social, que o Senhor possa nos dar palavra de vida, não palavra de morte, palavra de esperança, não palavra de dor, que nós não fiquemos focados, ó Deus, na enfermidade, mas que nós possamos ficar focados no Senhor, porque sabemos que tudo, ó Deus, está nas tuas mãos. E por isso, ó Deus, todo crente que ouvir esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, reanime o seu coração, para que possa não somente pregar, mas viver esse evangelho em dias de dificuldade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas para levarmos pessoas aos teus pés, para a glória do teu nome, porque nós aqui cuidaremos de lhe dar toda a honra e toda a glória que é devida ao Senhor. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, essa foi aí a primeira parte, Nós vamos estar falando, de como, mais um pouco acerca do que porquê temos que evangelizar, mas também nós vamos falar do como devemos evangelizar nesses momentos. Então, acompanhe aí esses textos, acompanhe aí os nossos estudos, porque eu creio que Deus tem uma grande obra
para a sua igreja. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém.